da nossa querida Andréa May, tá bom? Então vamos lá, assuma aí o comando. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, né, a minha banca, professora, coordenação, equipe do PPGAV. Eu sou e o nome da minha dissertação é Ruído Motriz, disparador da potência criativa na arte sonora, sob a orientação da professora doutora Ludmila Cicilina Martinez Pimentel. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer, mas antes eu queria sugerir, né, se possível, que vocês colocassem a visualização do PDF abaixo no modo tela cheia. Bem, meu agradecimento especial hoje aqui vai para a banca, composta pelos professores doutores Nancy Novaes, Cristiano Figueiró, que vem acompanhando meus ruídos desde a qualificação, quando recebi lições, incentivos, alertas, pontos e adentrar outros caminhos, né? Então, sou muito grata. Igualmente a professora Ludmila, por esses 2 anos de dedicação completa ao meu projeto. Fico muito feliz de estar aqui em sua companhia até este momento. Agradecer também o suporte do PPGAV, a pessoa do diretor Edgar Oliva, Argos, né, sempre atento, e a CAPES pelo apoio, pelo aporte que me foi dado financeiro a esta pesquisa. Essa dissertação narra pesquisas, reflexões e experimentações individuais e coletivas acerca do ruído como ponto de partida dos processos criativos das obras que compõem a série Ruídos no Percurso. Nesta trajetória, o ruído surge no campo da arte sonora, imerso em referências sensoriais e até relacionais, enquanto é intencionalmente ressignificado em suas características dialéticas e metafóricas. Contando com o suporte teórico de filósofos como Arthur Danto, defensor da metáfora como espaço para a revelação de verdades por meio das obras de arte, e Jacques Derrida, na tese de que as palavras não exprimem tudo, a artista pesquisadora investe no estudo de conceitos expandidos da palavra ruído e na sua complexa intangibilidade para sentir e interpretar este paradigma nas artes. Apresento a estrutura do sumário, né, que foi composto por uma apresentação e 3 capítulos principais: introdução, o ruído expandido e ruídos no percurso, cada qual com seus subcapítulos. Logo em seguida temos as considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. Bem, eu venho de uma trajetória simultânea nas artes visuais e na música, né? E lá atrás o elemento ruído já constava, já configurava nas minhas realizações. Em 2013, eu convoquei um núcleo de artistas para realizarmos uma ocupação e assim nasceu a rede de experimentações visuais e sonoras Nós Invade. E segue até hoje, né, em coletividade, realizando algumas edições, inclusive fora do país. Até que em 2017, fui estimulada por alguns amigos a retornar à academia, na qual seria possível refletir com mais maturidade sobre essas minhas práticas. Então, apliquei para aluna especial deste curso de mestrado na linha de processos criativos, para cursar a disciplina Documentos de Percurso, da professora Viga Gordilho, que me abriu uma enorme janela e rapidamente eu defini o objeto dessa pesquisa. E em 2018, já como aluna efetiva do curso, eu busquei encontrar um eixo para melhor percepção e análise do ruído enquanto disparador da potência criativa nos processos de produção e dessas obras, né, que agora constituem a série intitulada Ruídos no Percurso.
Ao longo desses 2 anos de pesquisa-ação, que foi a metodologia adotada, me aprofundei na hibridização das linguagens visuais e sonoras, buscando especialmente a potencialidade que gira em torno de múltiplas definições do ruído, o qual me refiro como uma chave de acesso para o estado inconsciente da percepção e da criação. Então, ao vislumbrar essas novas possibilidades na ampliação da palavra ruído, tornou-se muito mais fácil desmistificá-lo como repudiável, que geralmente ele tem essa associação, e entendê-lo como um elemento, um dispositivo de força no discurso da criação artística, e sempre levando em consideração a pluralidade da sua abrangência e a ressignificação pelo viés artístico da metáfora. E foi aí nesse ponto que eu cheguei até Arthur Danto. Bom, o capítulo 1, a introdução, ele foca basicamente na natureza paradoxal do ruído, né? Essas citações, ela abrange justamente o campo sonoro, onde ele está inserido, mas que nós vamos trazê-lo para a visualidade também. Então, pesquisando inicialmente sobre a matriz sonora do ruído, vi que geralmente estava associado ao barulho, tendo como principal definição um som indesejável, distúrbios linguísticos e até problemas de comunicação. E logo me veio assim uma pergunta, né? Mas independente dessas definições, como seria possível sentir e interpretar este paradigma, né, do ruído nos processos criativos da arte? Então, esse capítulo inicial, ele nos serve exatamente para contextualizar a representação do ruído no panorama sonoro, vide esses tópicos citados, e a seguir ele terá seu percurso já direcionado para o campo específico da arte sonora. O subcapítulo 1.1, Breviário da Arte Sonora. A arte sonora se desenrola um novo caminho, desde a Revolução Industrial até os processos artísticos mais contemporâneos. E, sem dúvida, a grande celebração do ruído, já com a justificativa mais filosófica, aconteceu durante o futurismo. E foi aí que os ruídos começaram a ser organizados na arte, né? Nessa imagem, podemos ver os famosos instrumentos geradores de ruídos, Intona Rumore, criado em 1916 pelo pintor e autor do Manifesto Futurista, Arte do Ruído, Luigi Russolo. Muito embora o ruído já havia sido empregado desde o final do século XIX, mas mais focado na visualidade neoimpressionista, em seguida no cubismo, que deu início assim, ao modernismo, né? Nas colagens de Braque, Picasso, que acabaram por inspirar ideias bem mais revolucionárias, como as de Marcel Duchamp. Bom, Duchamp criou obras nos quais o som era o centro das atenções. A exemplo dessa imagem da foto, que a obra chama-se Um Ruído Secreto, onde havia uma lata contendo um som irreconhecível que nem mesmo ele sabia identificar. Nesse mesmo capítulo eu cito outros artistas, como Pierre-Marie Schaeffer, criador da música concreta e defensor da abstração sonora, o grupo Fluxus, com suas performances incríveis, John Cage, que fez música a partir de objetos cotidianos e até do próprio silêncio. Autores como a Lilia Capezzato e a Zeta, eles comentam que desde os anos 70 tornou-se emergente a constituição de um formato específico de arte, no qual o som, quando situado na fronteira entre artes visuais e música, romperia com os modos tradicionais e teria seu espaço expandido com maior aproximação da escultura e da criação plástica. Então, foi exatamente nesse período, entre 70 e 80, que a sound art teve maior aceitação por conta da sociedade e expansão, né, interdisciplinar.
Bom, como exemplos, no Brasil, eu escolhi o músico, compositor, escultor, pesquisador suíço-brasileiro, Walter Smetak, que desenvolveu pesquisas microtonais e criou cerca de 150 instrumentos e esculturas, denominados de plásticas sonoras. Dos contemporâneos, eu escolhi o grupo multimídia Shelpa Ferro, que mistura música eletrônica, esculturas, instalações tecnológicas em apresentações ao vivo e exposições. Eles sempre trabalham com a ressignificação do objeto através do som. O outro subcapítulo, Ruído Transcrito na Desmaterialização da Arte, ele apresenta justamente essas mudanças que ocorreram na sociedade, instituindo essa nova percepção. E foi quando chegou-se à arte conceitual, né, onde havia a obsolescência do objeto artístico e a substituição dos valores mercadológicos. Então, havia já uma incorporação de elementos como a desordem, o acaso, e não à toa eram duas características marcantes da noise art. Então, o ruído pós-estético de interpretação conceitual, os erros, né, a glitch art, o acaso, tudo isso já começou a se organizar com incursões temáticas pela psicologia, sociologia e até mesmo na política. Nessa imagem, podemos ver Gustav Metz em ação. Bem, ele foi um dos precursores da arte pública, das obras de arte pública, e também o autor do Manifesto de Arte Autodestrutiva, isso em 1959. Nesta imagem, uma das instalações incríveis que eu considero de Arthur Barrio, ele que desenvolveu obras efêmeras, utilizando lixo, fluidos corporais, elementos bem inusitados. Além de tantos outros importantes que eu cito também na dissertação, como a Lígia Clark, Paulo Bruschi, Cildo Meirelles. Bom, então, a partir dos princípios da arte conceitual, eu pude concluir que realmente é possível perceber o ruído como a própria mensagem e o sentido da sua existência como uma provocação para a fruição independente da matéria, da materialidade dele, né? Então, ele realmente torna-se presente, independente de qualquer visualidade. No capítulo 2, intitulado Ruído Expandido, eu trato justamente dessa relação entre o som e a significação do ruído por meio de imagens, né, dando origem ao surgimento de novos campos das práticas artísticas, onde o caráter era mais amplo e mais expansível. Então, muitos artistas que trabalham com o ruído, eles trazem justamente essas instabilidades incorporadas, né, essas fissuras emocionais da nossa realidade atual à tona. Então, é um território da arte contemporânea com lugar privilegiado justamente por tratar-se de uma experimentação e de levantar questionamentos, né, uma interrogação. O subcapítulo 2.1 é a rede sônica visual. Esse subcapítulo ele fala das conexões do ruído pelo mundo, o que fortalece essa cena atual, alguns dos seus objetivos, os quais até listei alguns fatores da forma que eu sinto, né? Mas, inclusive, convidei alguns artistas colaboradores do Nós Invade para falar um pouco de como suas obras dialogam com o ruído. Nessa foto, a artista Amanda Rocha, ela estava performando numa das edições do Nós Invade, e ela, ao concluir, ela fez uma reflexão que eu considero muito sutil, muito interessante, e que linka totalmente com os pensamentos de Derrida. Podem as palavras abrigar a dimensão do que consideramos na música o ruído? Se entendermos o ruído enquanto fenômeno complexo que suscita opacidade na compreensão,
ou até mesmo uma instância de multiplicidade, tamanho e de qualidade sobrepostas, então precisaríamos colocar as palavras à luz de outros entendimentos, que não da lógica do sentido. Bom, o próximo subcapítulo chama-se Sincronismos, e aqui eu busquei traçar paralelos entre alguns artistas e obras que, de alguma maneira, se conectavam às minhas proposições. O artista visual, compositor Christian Marclay, ele explora as conexões entre ruídos, fotografias, vídeos, e ele sempre busca transformações em forma física visível, nas suas performances, esculturas, instalações. Além disso, ele também é conhecido como o inventor do turntablism, né, que é a técnica de manipulação de sons por meio de duas ou mais, por dois toca-discos, e que inspirou, inclusive, um dos meus projetos, o Noise Turntablism. Como referência nacional, eu elegi aqui o artista sonoro, produtor, músico improvisador Marcelo Armani. Seus projetos retratam questionamentos políticos, geográficos, culturais, e geralmente ele trabalha com imersões dos fantasmas sociais. Em seus projetos ele transita por várias linguagens e suportes, né, como escultura, vídeo, fotografia, até mesmo desenho. Nessa performance, a Noise, eu reconheço sincronismos com a minha obra Nós Invade Territórios, que é uma ação do site específico, cujo registro em vídeo mostrava uma interseção visual e sonora de uma realidade de um espaço urbano industrial, e cuja havia uma interseção com a narrativa do ruído produzido naquele instante. Bom, e assim chegamos ao capítulo 3, na qual eu apresento as obras que compõem a série Ruídos no Percurso, que foi o objeto principal da minha dissertação. No processo da criação da série, eu percebi que o ruído tornou-se um elo comunicante entre as zonas fronteiriças, entre a visualidade e a sonoridade. E dessa forma, eu optei por instituir eixos curatoriais para que eu pudesse organizar e entender melhor o lugar de cada ruído como signo não verbal e as suas possibilidades infinitas dentro das metáforas apresentadas. O primeiro eixo chama-se Ruidosamente, e ele identifica exatamente o ponto de partida nessas reflexões dos meus processos. Vamos ver nas obras que seguem um ruído inseparável da poética e constantemente negado com uma ideia meramente de um objeto, de uma funcionalidade maior. Ele está realmente interligado com esse pensamento. Silenciosamente ruidosa. É uma instalação composta por duas obras que foram criadas em 2017, mas somente foram apresentadas no início de 2018, na Escola de Belas Artes, e ambas se conectavam na provocação de transformar objetos cotidianos e de memória afetiva em arte, e cujos ruídos do tempo passado eles foram reconstruídos durante uma live performance, utilizando vinil preparado. Então, tem aqui os objetos que compuseram essa cena, né, essa instalação. O Noise Turntablism, que justamente surgiu nessa primeira performance, eu utilizo discos de vinil quebrados, derretidos, colados, com texturas, e é com ela que eu venho realizando performances e gravações, a provocação de uma escuta diferenciada durante uma discotecagem que eu costumo chamar de ruidosa.
Dessa série também surgiu um objeto, que é um livro de artista, Soft Noise, utilizando a mesma técnica, com a qual já participei de algumas exposições. Jardim Noise foi uma intervenção com performance durante a ocupação Jardim, no Museu de Arte da Bahia, em 2018, e tratava-se de uma colagem visual e sonora. Esta última, ela surgiu justamente de diálogos ruidosos entre os participantes da mostra. Aqui o projeto da composição sonora, juntamente com um detalhe da colagem que foi feita no ambiente. Greatest Hits of Noise, ou Grandes Sucessos do Ruído, foi uma instalação criada durante a disciplina da professora Nancy, em 2019, e surgiu da reflexão acerca da relatividade do sucesso, da hipervalorização da estética e do mercado da música. Era composta por 10 mini-peças escultóricas de vinil destruído, e cujos sons eles eram acessados via código QR. O segundo eixo, microgeografias do ruído, ele apresenta conexões entre obra, artista, espaço e expositivo e o público, né? Uma breve amostragem da relação sem fronteiras entre o som e a imagem. Então, o Noise Invade, como já havia citado anteriormente, ele teve início em 2013 e consiste em ocupações temporárias, mostras coletivas para experimentações, onde a hibridização das linguagens visuais e sonoras se entrelaçam à poética digital e tendo como fio condutor o ruído. Atuamos também virtualmente, com lançamentos periódicos de álbuns colaborativos, podcast, e em breve estou organizando ainda uma revista eletrônica. Overlook aconteceu em 2018, na Galeria Aquebeu, com curadoria de Raoni Gondim. Era uma representação do fluxo, do refluxo dos resíduos, práticas acumulativas e outros paradigmas, como a fragilidade da superfície, as formações de caos e de poesia, simultaneamente, meio que uma tradução dos ruídos da terra nas manifestações do poder. Além dessas peças escultóricas, apresentei dois vídeos e performances sonoras eventuais. Nós invade territórios, intervenção no formato site específico, já citado também no capítulo Sincronismos, e era um registro de uma video performance e um álbum digital, na qual eu apresentei uma criação coletiva de ruídos produzidos por funcionários do ateliê de costura, juntamente com uma ação minha, sonora. E nessa obra eu trato exatamente da questão do pertencimento, da equidade social, sob uma perspectiva mais de alteridade, de interseção, de inclusão dessas ações. E foi também uma coprodução com Raoni Gondim, e eu apresentei ela exatamente na obra anterior, na Overlook. O Ruído do Portão é uma obra criada e exposta em 2018, uma mostra coletiva na Galeria Canizares, e ela originou de uma situação incômoda da questão da acessibilidade de um espaço público. Eu explorei a representação dual do portão na identificação de um ruído inaudível, de um incômodo, na verdade, porém visivelmente perceptível na significação de códigos contemporâneos. Então, ela foi composta por uma foto sonora e juntamente com um código QR, onde havia um vídeo registro que fazia parte do contexto, da narrativa.
O último eixo, ruído relacional. Bem, aqui as obras se assemelham pela participação direta do espectador na sua criação. Em ambas, utilizam a livre improvisação sonora e a aceitação do ruído como um predicado. Então, com base nos conceitos de Bourriot, eu entendo que essas obras relacionais elas vão muito mais além assim, de um espectador que participa. Trata-se, na verdade, de uma experiência para ambos, né? Para o público, para mim especificamente, e para o resultado de cada um. A radiocolagem, que é uma das obras, na verdade, obra, projeto, ação, ela tem esse cunho relacional, simultâneo à inclusão digital, e que vem acontecendo desde 2018 até os dias atuais, e traz o conceito similar de uma live radio, e busca promover justamente esse encontro, né, de ideias que resultam em instalação sonora e visual, tudo isso em coletividade. E serve também de um estímulo para a percepção de uma escuta, de uma nova escuta, inserindo falhas, acasos, ruídos como elemento de expressão. E a última obra chama-se Corruído, aconteceu em 2019, durante o congresso da UFBA, e foi uma intervenção relacional que utilizou-se no ambiente público justamente para promover esse diálogo democrático de ruídos, de sensações, através de manipulações, divergências e trocas. Foi um momento de muita troca, muita cumplicidade, as pessoas que se aproximavam travavam isso diretamente, assim, tanto na curiosidade quanto na forma como elas interagiam. Então, assim, tornou-se a própria obra, né, esse contexto. Não houve um resultado final, um registro, nada. Essa série vocês podem acessar, nas quais, inclusive, tem mais detalhes, tem outras fotos de processo, tem resultados, tem sons, no endereço Ruídos no Percurso, blogspot.com. Bom, chegamos às considerações finais e ao trazer como referência assim, o pensamento de Barbier, de um processo com uma rede simbólica, dinâmica, onde o componente pode ser ao mesmo tempo funcional ou imaginário, eu procurei apresentar nesta pesquisa um conjunto de manifestações distintas em torno do ruído. Nem tanto historicistas, nem informativas demais, mas focadas na diluição desse tema no universo da arte. E na ruptura de um senso comum, articulações em contextos híbridos, o próprio pensamento crítico e estético junto à metodologia espontânea que eu utilizei, contaminações e movimentos na direção do ruído, eu creio que vimos uma nova significação. E eu já compreendo que o ruído ele não significa um corte na narrativa, mas sim a própria narrativa como um todo. E eu concluo também que este incômodo, que geralmente se refere ao ruído, ele é também ao mesmo tempo estímulo para seguir percebendo o ruído como uma experiência e oportunidade sem fim, findo, né? Pelo menos assim dentro dos processos da arte sonora, que são os que me atraem, me fazem estimular, me mover para chegar até aqui. Algumas das minhas referências utilizadas nesse processo. Obrigada.
Bem, vamos aguardar agora a banca retornar. May, você poderia colocar para mim, por favor, no primeiro slide. Coloca para mim no primeiro slide, por favor, para que caiu. Obrigado, May, pela apresentação. 30 minutos cravadinhos, tá vendo? Eu vou te pedir para você colocar o primeiro slide, May. Seu primeiro slide. Isso. Vou reforçar aqui na apresentação, né? A defesa dentro do programa de artes visuais da Escola de Belas Artes, Fluido Motriz, parador da potência criativa na arte sonora, tendo banca como o professor Cristiano Figueiró, do IAC, e professora Nancy Santos Novaes, nossa querida diretora, colaboradora do Elétrico também, das bancas, né? Parcerias aí. Então, agradecendo mais uma vez a banca, que esteve conosco desde a qualificação e agora nesse ápice, que é sempre a defesa da pesquisa, né? O ápice da pesquisa se constitui na defesa perante a comunidade acadêmica. Eu passo a palavra, então, ao professor convidado, professor Cristiano Figueiró, e suas considerações. Muito agradecido. Obrigado, Ludmila, pelo convite, Andréa, pelo cumprimento também da professora Nancy. Estou muito feliz de estar participando com vocês aqui no programa de artes visuais. Muitas vezes estamos perto, mas é bom estar mais perto, né? Tem muitos alunos meus do BEI que circulam em Belas Artes, acabam permeando muito o ecossistema de Belas Artes. Primeiramente, agradecer de novo o convite, essa oportunidade de acompanhar, também da confiança depositada no meu parecer, na minha leitura, muito interessante, muito enriquecedor acompanhar esse processo desde a qualificação e ver como o trabalho expandiu, evoluiu, tomou um corpo muito interessante, tomou um caráter mais científico também, né? Desde a qualificação. Eu já conheço o trabalho da Andréa há algum tempo, participei de algumas ações que ela mostrou. Aquela primeira Nós Invade, eu estive lá com um grupo que eu participava, na ocupação também da Canizares. Acho muito corajoso e muito enriquecedor essa transição de linguagens que a Andréa faz, que a Andréa propõe no trabalho dela, né? Porque muitos artistas, muitos pesquisadores de música e da arte sonora trabalham com artes visuais, ou muitos artistas que trabalham com artes visuais, com design ou com outras linguagens das artes visuais, também trabalham com música e com arte sonora, mas muitas vezes não se assumem, né? Ou deixam aquilo em segundo plano, aquela atuação ela acaba tendo não tendo uma centralidade no seu trabalho, na sua prática, né? E a Andréa está fazendo essa transição, assumindo esse entre-lugar, né? Esse alargamento das fronteiras, né? Muito corajoso, assim,
E é um percurso construído também, acho que a minha presença aqui também revela um pouco desse ímpeto, de achar um lugar onde esse trabalho ele se escreve, ele se concretiza, né? Muito interessante. Vou fazer algumas considerações que fiquei muito feliz de ler o trabalho final, de ver como as considerações que eu fiz na qualificação reverberaram, ajudaram ou apontaram coisas. Fiquei muito feliz, foi muito legal, assim, porque eu fui logo naquele parecer que eu fiz a qualificação, fui que eu digo, ó, muito legal. Eu acho que esse trabalho, do ponto de vista do formato acadêmico, também tem algumas inovações, né? A própria formatação do texto ali, a escolha da grafia, da palavra ruído, né? Acho muito interessante e achei também foi na medida certa, né? Essa inovação, porque, enfim, poderia se pensar, não sei se você também, depois você pode comentar ao final da minha fala, como é que você chegou nesse resultado gráfico da grafia, se você tentou outras possibilidades, outras fontes, usar diferentes diagramações, ou como que foi a coisa do QR Code. Eu achei bem interessante, achei que ficou equilibrado, porque contempla o formato científico, acadêmico mais tradicional, e também tem a sua cara, tem a sua personalidade, tem a sua subjetividade ali na escrita, com toda a sua descrição, da sua poética, da sua busca. Achei ótimo, achei muito fluido. Do meu ponto de vista, assim, da leitura que eu faço do seu trabalho, como eu tenho esse percurso vindo da música, então eu fui lá do violão clássico, fui indo para música eletrônica, para música experimental, até chegar num audiovisual expandido e tal. Então eu sempre acabo procurando ver ou analisar melhor quais que são as escolhas composicionais do ponto de vista da composição sonora, né? E que eu acho que você coloca muito bem a sua poética e as suas escolhas, as suas buscas, as suas ponderações e as suas avaliações, eu queria mais assim, mas não deu. Mas eu queria, de certa maneira, eu sinto um pouco falta de entender um pouco mais como que você trata o material sonoro de uma maneira mais material, da materialidade do som, do áudio, né? Como que você trata a repetição, sabe? Porque daí também tem isso, né? A gente acaba transitando no domínio da temporalidade, né? Como que você pensa o jogo entre repetição, variação, contraste no som, né? Isso eu acho que poderia estar um pouquinho melhor descrito, poderia estar um pouquinho... Tem coisas muito interessantes, tem a sua música, o resultado sonoro é muito interessante. Então, queria ouvir mais um pouco da voz compositora, que está no texto, ele está no texto, mas queria ouvir, fiquei com vontade de ouvir mais, assim, como que você... nesse diálogo surgiu esse outro som, e eu dialoguei, fiz... Enfim, quais foram as suas escolhas? E também um pouco da...
só repetindo, não é que não esteja no texto, eu só queria ler um pouco mais sobre isso. Também, por exemplo, quando você apresenta o turntablism e você assume esse objeto do vinil como um instrumento, como uma ferramenta, né? Isso acaba trazendo alguns elementos da criação de instrumentos musicais ou do pensamento de um design de um instrumento musical, a especificidade da luteria, né? Que é existe você traz também um pouco ali no breviário da arte sonora, você resgata o Smetak, o Shelpa-Ferro. Eu acho que mereceria um trechinho, algum parágrafo, alguma coisa sobre criação de instrumentos, ou sobre o pensamento de um design de instrumento, sobre a tocabilidade de um instrumento, qual que é a importância dos gestos que cada instrumento vai possibilitar na construção, quais são os limites desses instrumentos, quais que são as propriedades, né? Queria também escutar de você qual que é seu pensamento sobre a improvisação e como que essa improvisação ela vai moldando uma composição, como tem partes que são ensaiadas, tem gestos que se repetem, tem gestos que se acaba criando um repertório de gestos, uma paleta de possibilidades, de caminhos. Queria ler um pouco mais como que você pensa essa improvisação, que pode surgir qualquer coisa, ou outras coisas que já estão um pouco endereçadas aqui e ali, ou um menu de possibilidades, né? E gostaria de pensar junto aqui algumas coisas assim, sobre o ruído em si, né? Sobre a questão do ruído. Dentro da música experimental, da música eletrônica, o ruído, assim, ou o noise, né? O noise, ele tem um sentido de muita agressividade, de expressão através da agressividade, né? E eu percebo que para você o ruído é uma outra coisa. O seu ruído, para mim, ele não é tão agressivo, não é agressivo. E eu acho bom. Eu acho interessante. Eu acho que a gente entrou na sala e teve um ruído de boas-vindas. Um ruído agradável. Eu achei agradável, assim, eu achei. E realmente você, na conclusão, você acaba sendo coerente. Você diz que não, que o ruído. Acho que o ruído não necessariamente não é uma ruptura. Acho que ele causa um mal-estar ou um estranhamento, que esse estranhamento ele é criativo, ele é potente e tal e tal. E eu concordo. Mas para você, eu acho que para outros artistas o ruído é sim uma ruptura imensa, né? Você vai num show, numa performance de noise, vai preparado para se expor a uma agressividade mesmo, né? A poder machucar os seus ouvidos. Tem uma disputa pela essa força ou né, assim, já fui em alguns eventos assim de noise, assim, de música experimental. Existia uma disputa de quem conseguia esvaziar a sala, quem tocava mais alto, né? Quem conseguia causar mais mal-estar, né? E aí não é uma coisa assim, é um outro tipo de diálogo, né? Tá no limiar físico, no limiar da tortura, né? E para você o ruído ele tem uma potência poética
você suaviza os ruídos? Né? Como é que você vê isso? Como é que você vê você como domadora de ruídos, adestradora do caos? Né? Tem uma operação aí, tem umas escolhas, tem uma maneira de apresentar. Né? Eu acho muito interessante. O ruído, o noise, né, ele também tem ele é muito masculino. É um meio muito masculino. Né? E que, nos últimos tempos, tem sido muito feminino. E isso é muito interessante. Esse momento que a gente está vivendo agora é você, é Flora, é Nath, uma Purunga, uma série de artistas brasileiras que estão assumindo o experimental, o ruído, a dissonância, a arte sonora expandida como uma narrativa que era totalmente masculina. Né? E o noise, ele vem desse lugar também de uma outra linhagem, que é a linhagem que vem do hardcore, do punk, né, dos pedais de distorção, né, do território da guitarra, que é um território bem masculino. Né. A gente pensar assim, desde o Jimi Hendrix, os Fuzz, né, e o grindcore, enfim, Napalm Death, essas referências do noise, né, que eu sei que você também esteve por ali, conheceu e também se apropriou, navegou nesses, mas você apresenta, eu sei que assim, eu estou colocando alguns elementos, eu sei que você em nenhum momento você tratou sobre essa coisa de gênero, né, e talvez tenha sido uma escolha não ir por esse caminho, mas a leitura que eu faço merecia um olharzinho, merecia uma fala, se fosse um homem apresentando esse ruído, né, se fosse um roqueiro, seria talvez diferente, teria um outro impacto, teria um outro jeito de ser apresentado. A tradução de todo esse arcabouço, de todas essas referências, e a maneira como você apresenta, não estou dizendo que você suaviza nem nada, o seu ruído ele é bem pontual e causa, você consegue chegar onde você quer chegar. Mas a maneira como ele se apresenta no mundo, né, e também falo isso também muito baseado na experiência que tive na oficina que assisti com você nesse ano ainda, antes da pandemia. Né? A maneira como você conduz a percepção e os trabalhos durante o workshop. Né? Tem um jeito de se colocar que é bem interessante. Tem uma coisa... Bom, você traça uma linha cronológica. Desculpa, gente, eu não estou medindo o tempo. Se eu passar do tempo, vocês me cutucam, tá? Você traça uma linha cronológica a partir do futurismo, né? Que é muito interessante. Do Marinetti e do Russolo. E cria essa linha cronológica até chegar aqui no Smetak. Fico pensando que talvez não que essa linha não esteja coerente. Eu acho que ela está coerente. E eu acho que você criou essa coerência. Mas eu acho que poderia ter outros vetores nessa linha cronológica.
vetores do punk, né? Do rock, do punk, da música eletrônica, né? Por exemplo, assim, o ruído, o noise, essa saturação do volume, quando você, o noise, eu vejo ele como uma coisa assim, né? Como você tem os sons, mas você amplifica tanto aquele som que você satura aquilo de maneira a distorcer tanto, quando você que através da distorção você começa a escutar outras coisas. Você revela coisas, né? Você amplifica tanto, então, que você revela qualidades daquele som que não apareciam dentro de um parâmetro normal, né? De volume e de saturação do próprio áudio. Isso é muito interessante. E isso aqui na Bahia é o tempo inteiro, né? A gente é exposto enquanto cultura, a cultura baiana, ela é uma constante a cultura contemporânea, né? Onde a gente vê som eletrônico em todos os lugares, todos os ambientes são saturados de som, né? Você vai numa praia, tem dezenas de fontes sonoras bem altas. O que é o carnaval, né? O que é essa disputa de um trio querer falar mais alto que o outro? Então toda essa cultura que também atravessa a sua poética, né? Também trazer essas vivências, colocar essas vivências na linha cronológica. Eu acho que o próprio toda a história da guitarra elétrica, do pau elétrico, né, do Dodô e Osmar, enfim, tem toda uma trajetória que acaba atravessando a sua poética. Eu acho, estou provocando aqui, né? Posso estar dando uma bola fora, mas tô seguindo a minha intuição. E bom, então poderia repensar um pouco essa linha genealógica, né? Essas outras influências, esses outros atravessamentos. Talvez também o Djalma Correia, que é um cara que vem da percussão, começou a experimentar com música eletrônica, acabou influenciando um monte de gente na Tropicália. Ou até mais recente o Ramiro Mussoto, que é uma figura incrível, que faz esse trânsito. Talvez assumir mais outras referências para enriquecer mais o panorama. E por último, acho que uma provocação mais... não por último, tem uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, é que quando você tem... A única coisa que eu iria pontuar no texto da defesa, quando você fala do Schaeffer, ali tem uma coisa ali, que eu acho que é na página 21 do seu texto. Tá? Você apresenta o Schaeffer, você diz que o Schaeffer ele é um grande defensor da abstração na música. Talvez tenha que mudar um pouco isso, André. Talvez você pode ser um pouco mais generosa com o Schaeffer e dar mais um ou dois parágrafos para ele, porque muito leitor pode parar ali, trancar ali, porque o Schaeffer ele é um autor muito caro para quem está pesquisando arte sonora. Então ele é um marco, ele é uma referência. Então tem muita coisa escrita sobre ele. Já temos 2 traduções conflitantes do francês para o português. Então é delicado, então tem que ter bastante cuidado. E ele é um filósofo, ele não é só um compositor, ele é um filósofo. Então a teoria dele é cheia de pegadinhas, assim, sabe? Então, por exemplo, no livro do Gil, que você cita, que é o Condição da Escuta, tem um capítulo bem legal sobre o Schaeffer,
onde ele fala bem, porque você coloca, me pareceu que você coloca a palavra concreto de uma maneira quase contrária ao que o Schaeffer está querendo dizer. Porque, olha só, vou citar rapidamente aqui um trecho aqui do texto do Gil, para você ver como depois você refaz a leitura e repensa aquele parágrafo específico onde você apresenta o Schaeffer. Ó, o termo concreto surgiu como uma referência à pintura figurativa, que se vale do mundo visível, fazendo um paralelo com o desenvolvimento da pintura, cujas transformações seguiram o percurso do figurativo para o não figurativo, né, no caso das artes visuais. Esse último apoiado em valores pictóricos forçosamente abstratos. O Schaeffer entende que o caminho da música foi contrário ao tomado pela pintura, né? Então, na palavra do Schaeffer mesmo, inversamente, a música se desenvolveu primeiro sem o mundo exterior. Só remetia a valores musicais abstratos. Se faz concreta, figurativa, poderíamos dizer, quando utiliza objetos sonoros extraídos diretamente do mundo exterior, dos sons naturais e dos ruídos. Então tem alguns conceitos bem caros, assim, objeto sonoro, né? Que ele tem toda uma teoria para delimitar o que é o objeto sonoro, né? Então, pelo que eu entendi aqui, na verdade, o Schaeffer ele não defende a abstração, ele defende a concretude, né? A poética dos sons reais, a poesia dos sons concretos, né? Porque o que é abstrato em música, em arte sonora, é assim, nota. Nota é um conceito abstrato, um acorde, uma escala, um tom, né? Uma dominante. Esses termos bem musicais são ícones, são signos que são bem abstratos, assim, não remetem tanto à concretude do som, ele deixa lacunas. Por último, então esse seria a minha única observação ao seu texto, tá? Depois, se você quiser alguma ajuda também para fazer uma releitura, para ajudar, que eu acho que é legal ficar bem amarradinho essa parte, porque o resto está bem legal. Eu acho que, assim, talvez você trabalha toda a sua narrativa em cima do conceito do ruído e cria uma poética do ruído. Você ainda tem, talvez, muito a explorar, e isso pode ser um tema que fique um bom tempo ainda na sua prática, na sua atuação. Mas eu gostaria de também pontuar que a sua prática, ela se inscreve, ela atua no campo da escuta, né? Então, você assumir a escuta como o seu campo de atuação, né? Quem opera são as escutas, né? A escuta como potência criativa, né? Onde se operam a potência criativa não é no ruído, é no olhar e na escuta. Mas, enfim, é uma provocação para continuar a pesquisa, para continuar. E parabéns. De novo, obrigado pela confiança, pelo convite. Aprendi bastante. E é isso. Estou à disposição para futuras interações, para futuras buscas, para futuras pesquisas. Então é isso. Obrigado. Parceria. Exatamente. Muito obrigado, professor Cristiano Figueiró. Com certeza, vamos aí procurar, né? Escutar e rever todas essas considerações. May, eu vou passar a palavra à professora Nancy, e aí, após a professora Nancy, você retoma para comentar
ambas as colocações, tá? Dos professores. Bem? Obrigado. Então, vou convidar a professora Nancy, professora da casa, do PPGAV, nossa parceira também. Cristiano, essa é a primeira, mas não será a última. Será a primeira de muitas. Então, passo a palavra para a Nancy Novaes. Boa tarde a todos. É um prazer. É um prazer estar aqui hoje. Agradecer a MEI, né, por ter aceito meu nome nessa tão honrada banca de comissão, e a professora Ludmila por o honroso convite também. É um prazer conhecer o professor Cristiano, muito prazer. E tá, meu parecer, ele está escrito, porque eu sou, para mim também ter como fechar os pensamentos. Eu sou muito de falar, de não falar muito, mas também a gente, quando está escrito, é melhor o raciocínio. Então, eu vou ler o parecer de Andréa May sobre sua pesquisa, né, ruído motriz, disparador da potência criativa na arte sonora. Quero iniciar minha participação nesta banca examinadora agradecendo o convite feito pela professora doutora Ludmila Pimentel, orientadora deste trabalho, não por mera formalidade, mas pela confiança e pela honra de estar aqui hoje fazendo parte do processo de avaliação do trabalho de uma profissional artista visual sonora que admiro muito pelo seu empenho naquilo que se propõe a realizar. Conheço a Andréa aqui da EBA, desde quando aluna da graduação, e acompanho sua atuação na área artística, visual e como produtora de eventos culturais. Sou uma admiradora de Andréa. E fiquei muito feliz ao encontrá-la de volta à EBA, né, na pós-graduação. E ainda maior prazer em tê-la como aluna na disciplina Laboratório de Investigação Tridimensional. Só lembrando, eu fui monitora da expressão tridimensional na graduação e a Andréa foi aluna nessa época. E foi aí que eu tive conhecimento mais próximo, não foi? Assim, a sua dissertação é uma comprovação do seu conhecimento sobre o tema abordado, deixando explícito seu amadurecimento profissional e seu domínio sobre a técnica no que se refere às diversas ramificações da arte sonora. O protagonismo do curso de mestrado, do curso de mestrado, está na sua produção artística. A técnica e a prática sustentam o posicionamento da autora em todas as obras realizadas. Bastante criativa, a originalidade é o ponto alto, bem marcante da sua obra. E sua busca pela inovação e aplicação das novas tecnologias, mesclando as linguagens visuais e sonoras, é uma característica relevante da artista, que já tem seu lugar na arte contemporânea da Bahia. Assim, o texto mantém a marca de um trabalho bem elaborado, com bastante sentido e cuidado. É como se o curso fosse montado passo a passo, com o seu caminhar, até chegar ao projeto do curso de mestrado. Ou seja, primeiro a prática, a vivência, depois a reflexão sobre essa vivência, vem os questionamentos, debruça-se sobre eles, levando a encontrar razões que mobilizem um estudo dessa natureza, legitimando o esforço e o empenho que a construção de uma dissertação demanda. Vejo que todas as sugestões apontadas no exame de qualificação foram acatadas pela mestranda. Muito bem. Na parte da apresentação, numa linguagem clara e simples, a autora sintetiza o que é a pesquisa, o porquê e para que ela precisa explorar o ruído como seu objeto de investigação. Explorar no sentido mais abrangente de buscar uma maior interação com as linguagens visuais e sonoras, no sentido de melhor compreender o conceito expandido da palavra, né, do objeto, ruído. Com isso, destaco particularmente o capítulo 1,
Introdução, onde a autora discorre um breviário da arte sonora, a trajetória desse estilo, desde a Revolução Industrial até chegar aos processos artísticos contemporâneos, com passagens pontuadas, desde os antecedentes, cubistas e futuristas, performances do grupo Fluxus, os audiovisuais de Nandrone, as animações sonoras de Norma Maturari, etc. Para mim, manifestações já conhecidas, mas, de qualquer forma, revisitadas com a brilhante narração e foco da mestranda. Você vê que é um assunto muito amplo, né? Mas ela teve como centrar o foco dela, porque realmente, como as palavras do professor Cristiano, a gente vê que bastante amplo e bastante abrangente, mas ela teve cuidado de chegar no limite da sua expansão no texto. Então, ela foi bem sucinta, mas ela deixou claro todo um percurso muito bom. Destaco também o capítulo 3, Ruídos do Percurso. Este capítulo complementa o capítulo 2, o ruído expandido. Vejo nestes dois capítulos o foco central do trabalho apresentado pela mestranda, onde suas experiências e criações dialogam com os trabalhos de outros artistas. Experimentos de materiais alicerçam o seu processo criativo, resultando disso tudo uma grande produção de obras realizada no espaço de 2 anos, tempo que utilizou para a concretização do seu curso de mestrado. Você vê que ela é bem rígida, né? Ela é como uma inglesa. Você vê que na apresentação ela foi realmente pontual, 30 minutos exato. E 2 anos do curso de mestrado exato. Na análise geral do trabalho como um todo, destaca-se a organização da forma e do conteúdo, técnico-metodológico, coerente e lógico, permitindo ao leitor, espectador, acompanhar o percurso intelectual proposto pela autora. Isso significa identificar a adequação entre contextualização teórica, área temática, objetivos, questões de pesquisa e conclusões. A linguagem é precisa, simples e, ao mesmo tempo, rigorosa, porque decorre do conhecimento do conteúdo e da abordagem dialética com que a mestranda socializa esse mesmo conteúdo. Destaca o sentido esclarecedor das citações, complementando informações, ratificando conceitos, e até mesmo levando o leitor a uma leitura específica, provocando a uma busca de aprofundamento das referências citadas. Concluindo minha avaliação, fiquei satisfeita com a defesa apresentada pela mestranda, o texto de um modo geral bem estruturado, dialogando com as imagens, destaco as considerações finais e as referências bibliográficas, enfim, a pesquisa cumpre perfeitamente os requisitos de uma dissertação de mestrado. Encerro, finalmente, cumprimentando a mestranda e a sua orientadora, a professora doutora Ludmila Pimentel, pela contribuição que nos trazem através desta pesquisa, desejando vê-la numa publicação que se transforme numa bibliografia para nossas aulas. Parabéns, Andréa, e continue ruidosamente fazendo ruídos maravilhosos. Obrigada, Lud. E estou muito satisfeita de estar aqui hoje, como parte dessa banca. Obrigada pela oportunidade. E você vê que esse é tão amplo o assunto que você tem um doutorado aí pela frente. Ok? Olhe lá. Pronto. Agradeço as palavras de professora Nancy. Eu preciso avisar que a minha conexão hoje está bem ruidosa, entre altos e baixos. Eu tenho entrado e saído mais do que vocês. Mas, assim, agradecer a professora Nancy e
acho que vou fazer um pequeno registro, que nós tivemos o prazer de conhecer o professor Miguel Molina, na Politécnica de Valência, um grande mestre da arte sonora, e que a professora Nancy, inclusive, participou de uma remontagem de uma obra futurista, como intérprete performer, né, professora? Foi minha estreia, talvez minha estreia, mas também a única, né? Acho que eu não fiz mais alguma performance, mas foi assim, muito importante, né? Estar dialogando com o professor Miguel Molina e seu grupo de pesquisa, foi muito interessante, foi assim. E participou até do livro de arte sonora dele. Está lá na foto do livro dele, você como performer. Então, tem esse registro. Isso, porque é um grande mestre também. Pois, May, agora a palavra é sua, você usa um tempo aí para conversar, para dialogar, né, para comentar as considerações dos professores. Ok, vou ser breve. Então, indo pela ordem, né, sobre as considerações do professor Cristiano, todas sempre pertinentes, sempre vou levar em consideração cada vírgula, porque, como você mesmo falou, né, desde a qualificação, que tudo que foi de aprender, eu entendi aquilo como muito aprendizado e me ajudou bastante a concluir o pensamento geral da pesquisa. Sobre alguns tópicos, né, que eu anotei aqui a respeito, por exemplo, da grafia, que eu acabei definindo, né, da escrita, que foi sempre, toda vez, para quem não teve acesso à pesquisa, no caso hoje aqui, que surgisse a palavra ruído, ela estaria em bold, em negrito, e ao mesmo tempo riscada, né, taxada. Encontrei de justamente alertar para o sentido paradoxal da palavra, né? Então, ao mesmo tempo que ela me chamava a atenção, eu queria destacá-la como algo muito importante, no caso para mim, para minha pesquisa, para o meu contexto. Ela tinha o caráter da negação, da anulação, né? Em relação a esses preconceitos, essas não verdade, a essa incompreensão que geralmente cerca o mito do ruído, né? Digamos assim, porque normalmente a gente vai pela questão como eu falei, né, geralmente associado ao barulho, a coisa indesejável, mas eu acabei por torná-lo um objeto, no caso de pesquisa, de metafórico, né, para outros sentidos que não apenas o audível. Então, nessa questão, a grafia ajudou a essa dualidade. Então, foi uma coisa que veio natural, eu queria somente destacar, eu já não me satisfazia aspas, não me satisfazia sublinhar, inclusive isso no momento de organização final da dissertação em relação às regras da VNT, eu fiquei temerosa em saber se isso era possível, né, fazer esse tipo de inserção, mas enfim, joguei para cima e assumi. Bem, assim, em relação à questão de como é dado o trato no material sonoro que eu desenvolvo, né, da questão da materialidade, de como eu organizo isso que você colocou, sobre repetições, escolhas de timbres, eu acho que eu transformo isso em algo sem medo. Eu simplesmente coloco, deixo fluir, há uma organização prévia, às vezes, né? Eu já tive situações em que eu selecionei materiais previamente para determinados tipos de performance, que é natural, nessa daqui eu vou usar isso, nessa eu vou usar aquilo, mas tudo na hora, por mais que você organize dentro dessa questão do improviso, do trabalho com o noise, com o ruído, isso acaba vindo por água abaixo, né? Você só tem ali ferramentas, o resto é a percepção, é a sensação, é o que flui, o que te movimenta naquele instante. Então, eu costumo ainda deixar muito ao acaso. Então, assim, esse tratamento ele é muito ao acaso dentro, obviamente, de uma limitação técnica do que eu utilizo de decks, enfim, de efeitos. Ele tem ali uma formatação, mas no resto eu deixo fluir realmente ao improviso, né?
Acho extremamente pertinente a colocação de repensar a questão do turntablismo, dos discos preparados, né, de como eu faço esse pensamento da destruição, da colagem, que inclusive vem de outros artistas, óbvio, né, mas cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma. Essa questão do design, né, associado ao som, isso é muito, muito interessante mesmo, isso pode render aí uma outra pesquisa, quem sabe. Deixa eu ver o que foi mais aqui. O pensamento sobre a improvisação, que você colocou, né? Que possibilidades, que caminhos eu posso tomar. É meio isso já que eu citei, né? A gente organiza, mas desorganiza na hora que a coisa bate ali, a gente deixa levar mesmo, não adianta muito ensaiar, fazer muito soundcheck, nada. É tudo meio do ruído, do noise, da situação do improviso mesmo, né? Deixa eu ver. A questão, tocando logo nessa questão do por que eu não fui para certas vertentes, como punk e tal, tudo isso contabiliza e faz parte da historicidade mesmo, do contexto. Mas eu tinha uma questão. Eu estava tratando de uma pesquisa para um curso de artes visuais. Então, isso, inclusive, foi não um embate, mas uma preocupação que me foi colocada durante todo o tempo. Aliás, desde o momento em que houve a entrevista para a aceitação, né, do meu projeto nesse curso, eu tive esse cuidado, porque foi questionado por que eu não fui para a música e sim para a Escola de Belas Artes, para a EBA. Então, eu já tinha uma passagem por lá, eu trabalho com a visualidade, então eu quis justamente fazer escoar tudo isso de uma única fonte, que foi através da arte sonora que eu estou ainda tentando, aprendendo, né, exercitando, e por isso essa pesquisa, para encontrar justamente esse viés, esse afunilamento, para que eu possa me expressar de uma melhor forma dentro desse pensamento da experimentação artística com ruído. Então, esses nomes, essas citações, realmente, assim, eu tive que ser meio severa comigo mesma, né? Por questões de tempo, por questão de objetivo mesmo. Então, eu sei que muita coisa ficou sem ser tocada, mas a gente acaba que tem que optar por alguns recortes, né? Então, eu sempre fui linkando, como você mesmo viu, né? Chapa-ferro, porque tem a visualidade muito presente, né? E outros tantos que são citados ali. Então, eu tive esse cuidado, porque se deixasse ao meu gosto, ia entrar uma enxurrada de coisas e de sons, de música, e talvez eu não conseguisse organizar isso em termos textuais. Que mais aqui? Deixa eu ver, que eu estou meio perdida. A questão da agressividade. Sim, é fato, é reconhecido isso no meio do som, da arte sonora, mas eu acho que a gente está aqui para desmistificar algumas situações, porque eu acho que a agressividade temos até no próprio silêncio, né, como já foi comprovado por grandes artistas, e a gente tem que lidar bem com todas essas situações e não apenas expressá-la de um único modo. Então, eu acho que, às vezes, é de uma forma sutil que a gente expressa certos pensamentos, certos sentimentos, como agressividade, não apenas nos moldes tradicionais, né? Exemplo do ruído mais agressivo. Então, assim, eu tenho algumas performances nas quais eu me considero agressiva, tem outras que não tanto. E, enfim, a gente vai se moldando por fases, né? Tem a ver também com as fases da nossa vida. Mas, na hora de escrever, eu acho que eu fui pelo viés muito dessa hibridização mesmo da visualidade, e o som foi ficando não em segundo lugar, de jeito nenhum. Afinal, tratamos de... A matriz do ruído vem do som. Então, foi uma questão mesmo de direcionamento, eu vejo assim. Mas, assim, é tudo válido, tudo que você colocou válido demais, eu só não tive como inserir por essas questões, tudo isso, né? Assim como a linha do tempo, que é importante a gente lidar com a veracidade dos fatos, dessas inserções reais, né? Mas
talvez não coubesse tudo. Aí eu acho que vai ficar para um doutorado, quem sabe, né? Deixa eu ver aqui. Sobre a referência a Schaffer, excelente colocação. Vou realmente rever, vou ajustar tudo isso. Quero descortinar melhor esse tema, né? E é isso, eu acho que a questão também do toque, a referência à escuta, o olhar e a escuta, né? Esse sentido, essa percepção, ela é coerente e eu acho que eu me insiro realmente, meu trabalho se insere muito bem dentro desse contexto. Não sei se respondi tudo. Para Cristiano. Respondeu sim. Tá ótimo. Essa coisa do gênero, não sei se agora está dando um pouco de feedback aqui, né? Uhum. Mas a gente está no noise, está no ruído, então tá dentro do... Mas essa coisa do gênero talvez seja realmente uma deriva bem grande, que quase um capítulo à parte, né? Assim. Mas é isso, foi ótimas respostas. Obrigado, Andréa. Só quando você falou a questão do gênero, no caso feminino, da expressividade dentro desse âmbito, eu queria só fazer uma ressalva que no apêndice da pesquisa tem um texto no qual eu dou esse enfoque, né? Ele tem esse enfoque dessa expressão por mulheres nesse momento, nesse contexto atual, esses hiperlinks que estão rolando, como você citou, dessas mulheres todas se expressando, inclusive fora, que foi um texto sob encomenda que me chegou, assim, encomenda aspas, assim, que me pediram para fazer acerca de um trabalho de uma menina da Rússia. Então, eu acho que eu tive todo esse pensamento mesmo, mas eu realmente pensei várias vezes em inserir um capítulo sobre a questão do gênero dentro do ruído, mas eu vi que eu não daria conta, por vários motivos de tempo, né, de foco. Então, isso também é uma coisa que me atrai bastante, é muito interessante, mas eu vi que eu não daria conta. Mas acho pertinente sua colocação. Mas no apêndice ele tem uma citação sobre isso, sim. Ótimo, André. Obrigado. Sobre a professora Nancy. Oi, André. Oi, eu não tenho muito o que te pontuar, né? O próprio Cristiano, assim, vocês dois são exemplos, e para mim a felicidade maior dessa banca foi que são dois totens, digamos assim, de linguagens, das duas linguagens que eu estou, né, conectando. Então, ele como um representante da música, você um representante da arte visual. Então, para mim, esse entrelaçamento aqui das duas falas conectaram totalmente aqui meu pensamento, e estou muito feliz, né, agradecida a ambos, e sobre suas colocações eu só tenho a agradecer, né, por você ter enxergado também esse cuidado que eu tive de forma sintética, digamos até, mas eu consegui realmente passar um pouco do pensamento dessa questão mesmo, que o ruído ele não fica apenas na questão audível, na questão visível, ele está realmente interligando outras sensações, digamos que até da própria intangibilidade do estado nosso. Hoje em dia nós estamos em estado de ruído constante, né? Seja lá de forma que instância seja para cada um de nós, mas eu acho que ele está presente aí em todo o tempo. É isso. Com certeza. Olha, eu quero parabenizar pela sua caminhada, porque você já chegou no mestrado pronta, porque assim, o mestrado é isso, o mestrado a gente investe nos nossos conhecimentos, né, nas nossas vivências, nossas experiências, e vai assim, vamos formando. E quando a gente parte para fazer um mestrado, a gente leva essa vivência, essa experiência.
você estava pronta. Você só entrou no mestrado para fechar, organizar, né? Organizar, porque sua obra é fantástica, né? Seu conhecimento, seu domínio, a sua vontade, a sua curiosidade de experimentar, de conhecer novos materiais. Então, isso lhe levou a ter o sucesso que você teve, completar esse mestrado em 2 anos, tão perfeito e tão produtivo, e com obras maravilhosas. Parabéns. Muito obrigada. Eu costumo dizer que eu demorei, né, retornar para a academia para dar sequência, mas eu acho que eu voltei na hora certa. Mas não demorou. Demorou de chegar na escola de volta, mas você não parou, né? Você continuou o seu trabalho, pesquisando. Eu acho que eu foi voltei muito bom. na hora certa, no que eu já tinha um conteúdo, né, para ser analisado, para ser estruturado cientificamente, academicamente. Então, tem que ser uma hora certa, que foi essa. E você soube aproveitar cada disciplina, foi que você fez, cada matéria, cada estudo, cada trabalho, e você voltou para a sua pesquisa. Então, isso você teve assim, um discernimento, determinação, e foi muito positivo isso seu, né? Satisfaz a gente completamente. Muito obrigada. Obrigado, professores, obrigado, May. Então, agora, os agradecimentos à orientadora. Parabéns, professora Ludmila. Você está sendo, assim... É a luz. Está um influente, né? Saindo, assim, das artes... não está saindo da dança, mas você está na presença, assim, da nossa escola, do nosso programa. Fantástico. Então, os orientandos são maravilhosos, apresentando trabalhos belíssimos, né? Riquíssimos. Foi um ano muito maravilhoso, no sentido de eu também me tornei mestre em cada seara junto com eles, né? Porque Tchanco foi para a gravura, o Casalves é entre o desenho, o vídeo e a cidade, porque era sobre arte urbana, acaba sendo, e na arte sonora. Então, esse ano, eu me realmente mestrado juntos com eles. Então, eu me sinto até bem mais confortável a partir de agora de abraçar novas pesquisas. Acho que May selecionou muito bem o campo que ela queria, e as artes visuais tinha mesmo que abraçá-la. Uma profissional com uma trajetória imensa. Nós somos parceiras no Eletroinvasores, e mais do que isso, May é uma artista com larga trajetória na cena baiana, então foi um prazer imenso orientá-la, a tipo de orientação que a gente aprende muito mais do que eles aprendem com a gente. Eu acho que é mais uma orientação metodológica, né, Nancy? Assim como o professor Emílio fez com extrema competência a minha orientação, que era de corpo e tecnologia, não sendo exatamente a área dele, o meu orientador de doutorado, ele me fez entender isso. Um bom orientador é aquele que te acompanha metodologicamente, ele não precisa ser o especialista na área. No especialista, a gente chama o professor Cristiano, a gente chama a professora Nancy nas artes visuais. E aí, o bom professor é o que consegue acompanhar metodologicamente o seu aluno. Que me fez desconstruir um pouco essa ideia de que a gente só pode orientar na área que a gente é especialista. Não é bem assim, né? Tenho o prazer de ter sido sua colega de doutorado em artes visuais, né? Então, você é realmente reconhecida na área, doutora em artes visuais. Prazer estar em artes. Você reconheceu o seu diploma? Em que escola? Com muitos orientandos, e estou bem feliz em artes visuais. Bem, a banca agora vai se retirar em câmera e em áudio para se encontrar no Zap, para a gente emitir um parecer conjunto. Então, May, se você quiser soltar aí sua arte sonora, o tempinho, 10 minutinhos que eu também vou dar para eles, beber água, ir ao banheiro e a gente se encontrar para emitir um parecer conjunto para leitura daqui a uns 15 minutinhos, tá bom? Beleza, eu vou soltar um vídeo de uma performance.
2000.
Então, agora é o momento final. Eu vou ler o parecer conjunto da banca, certo? Seguido da ata da defesa. Tem Universidade Federal da Bahia, Escola de Belas Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, parecer conjunto sobre a defesa de dissertação da mestranda Andréia Rios May, título da dissertação, Ruído Motriz, disparador da potência criativa na arte sonora, tendo como banca examinadora professor Dr. Cristiano Severo Figueiró, do IAC UFBA, professora doutora Nancy Santos Novaes, do PPGAV UFBA, e professora doutora Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, orientadora do PPGAV UFBA. Parecer. A mestranda apresentou a pesquisa de forma segura e consistente sobre o tema Ruído Motriz, disparador da potência criativa na arte sonora. Sua pesquisa se insere no campo da arte sonora e dentro do contexto da arte contemporânea, baiana e mundial, trazendo uma grande contribuição a esse campo ainda pouco desbravado academicamente. Sendo a autora uma artista de larga trajetória na cidade de Salvador, destaca enquanto sua qualidade artística excelente. Portanto, após a arguição da banca, a mestranda respondeu às questões apresentadas de forma bastante segura e bem fundamentada, cabendo somente registrar que a banca considera que a mestranda deva realizar um pequeno ajuste na escrita final da mesma e, assim, sua defesa de dissertação foi aprovada por unanimidade. Tá bom que agora ainda vai para a ata. Vamos para a ata. Universidade Federal da Bahia, Escola de Belas Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, ata de número 9.2020, ata da defesa pública de dissertação titulada Ruído Motriz, disparador da potência criativa na arte sonora, de autoria da mestranda Andréia Rios May. Data 3 de novembro de 2020, hora 14 horas, local de forma remota, pela plataforma de conferência WebRNP, na sala que segue o endereço abaixo. No terceiro dia do mês de novembro do ano de 2020, às 14 horas, realizou-se de forma remota, através da plataforma da Comunidade Acadêmica Federada da Rede Nacional de Pesquisa, no endereço eletrônico https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa de dissertação Andréia Rios May, sob a presidência da professora doutora Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, a sessão pública de defesa de dissertação da mestranda Andréia Rios May, intitulada Ruído Motriz ou da potência criativa na arte sonora, compostas pelos professores doutores Cristiano Severo Figueiró, do IAC UFBA, Nancy Santos Novaes, do PPGAV UFBA, e Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, orientadora do PPGAV UFBA. A referenda mestranda fez a apresentação de sua dissertação e, após discussões, análise e avaliações, foi feita a leitura do parecer conjunto da banca examinadora. O trabalho de conclusão do curso de mestrado em Artes Visuais de Andréia Rios May foi considerado aprovado pelos membros da banca. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e eu, Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, presidente desta sessão e professora permanente do PPGAV UFBA, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelos outros membros da banca examinadora e pela mestranda. Salvador, 3 de novembro de 2020. Uhul! Parabéns! Parabéns! Eu também já aprendi com o Lucas. Parabéns! Obrigada. Aplausos sem som e aplausos sem som. Agradecer uma última vez aos professores, ao nosso querido secretário Arcos, ao professor Edgar Oliva, de coordenação, a May pela trajetória, pela parceria.
elétrico, presidente do elétrico. Seguiremos. Continue fazendo ruído. Obrigada. Continue fazendo barulho. Parabéns, Andréa. Valeu. Muito obrigada, professores. A todos que Obrigado. Obrigada a você, Online. Até a próxima. Valeu, parabéns. Parabéns, Andréa. Uau! Tá bom, gente. Muito obrigada a todos os membros também do Elétrico que estiveram aí nos assistindo, todos os nossos parceiros, né? Nosso grupo de pesquisa, que é o que nossa família acadêmica que nos sustenta e que nos faz seguir adiante. Então, um agradecimento especial ao Elétrico. E May já faz parte dessa família. Vamos nessa, Elétrico. Massa. Parabéns a todos. Beijinhos. Todas. Agora é só hora de Beijão. Tchau. Beijo, Contem pessoal. comigo. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Vou sair por último aqui.